Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar um tema que está bastante em alta por razões que vocês já devem imaginar, chamado Shea St. John. Esse tema seria a respeito de uma atriz que teria sofrido um acidente muito grave, teria ficado deformada, amputada, tetraplégica, desfigurada, enfim, todo tipo de coisas horríveis que pode acontecer com alguém depois de um acidente. E, em decorrência da sua paixão tanto doentia por bonecos, ela teria decidido de certa forma transformar-se em um. Como que ela fez isso? Ela substituiu as partes do corpo que ela teria perdido por braços de manequins, por pernas de manequins e assim por diante. Ela também usaria uma máscara e uma peruca, entre outros adereços. Aqui você pode ter uma ideia de como essa mulher se parecia e a gente vai analisar ela bastante. Cara, esse site aqui que a gente vai usar de exemplo é bizarramente escrito. Se você der uma olhada assim na concordância aqui, por exemplo, enfim, uma série de outras coisas, parece que foi uma criança de 10 anos que escreveu. Mas eu vou usar ele de exemplo mesmo assim porque não é tão relevante. Além de tudo que eu falei pra vocês a respeito da Shea, a respeito das causas do acidente que deixaram assim, ela também teria ficado bastante famosa através de um canal no YouTube no qual ela postava vídeos de curta-metragem com conteúdo assim de terror. Vocês vão ter uma ideia disso do que eu tô falando daqui um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Já deu pra entender como é o som. E todos os vídeos dela seriam nesse estilo. Seria uma coisa assim, bem sem sentido, bem perturbadora, bem qualquer adjetivo que você queira colocar para descrever esse troço aqui. Além disso, supostamente, a verdadeira identidade da Shea seria um cara chamado Eric Furrer, apesar de como isso aqui é informado, nunca foi revelado. Aliás, nisso aqui, ele diz primeiro que o nome verdadeiro era Eric Furrer. Depois, ele diz que o nome verdadeiro nunca foi revelado, e isso é bastante bizarro, mas claro, como eu já disse, não levem a sério a forma como essa matéria foi escrita. Então, começando, nós vamos nortear nosso trabalho visando em algumas coisas. Primeiro, se a Shea realmente existiu, claro, se a Shea é realmente uma mulher que sofreu um acidente, fez todas essas coisas. Depois, para que exatamente esses vídeos servem, já que eles existem, o que exatamente eles fazem, por que eles estão ali. Depois, quem seria o tal do Eric Furrer, que é mencionado muitas vezes. Depois, claro, quem mais está envolvido nessas produções desses vídeos. E por fim, como e quando a Shea surgiu. Claro que isso não vai ser abordado nessa ordem. A gente vai lidar com tudo isso no decorrer do vídeo. Então, se a Shea tem um canal no YouTube, o primeiro passo seria acessar o canal no YouTube. Pesquisando, você vai chegar em Shea St. John. E caso você encontre o canal, você vai chegar nessa mensagem aqui. Essa conta foi encerrada devido a violações recorrentes ou graves da política do YouTube relacionadas a spams, práticas enganosas e conteúdos enganosos ou outras violações dos termos de serviço. É uma mensagem bem vaga, na verdade é a mensagem padrão que aparece quando o canal é encerrado, então não dá pra gente deduzir muita coisa por isso, simplesmente que o canal original da Shea teria sido encerrado. Entretanto, fazendo mais alguma busca, você encontra nos arquivos diversas evidências de que a Shea realmente teria tido tal canal do YouTube. Por exemplo, aqui de 15 de março de 2016, você pode dar uma olhadinha. Claro, tá sem miniatura, tá numa qualidade muito ruim. Você vai ver, tem a mesma imagem que a gente já mostrou e também, claro, tem aqui alguns vídeos que ela teria postado. Voltando mais um tempo para a primeira captura do canal, você vai encontrar uma versão de julho de 2007. Vai perceber que o canal foi criado em 30 de agosto de 2006. Aqui já dá para ter uma ideia assim melhor de como esse rolê funcionava. Por exemplo, aqui dá para perceber que até então o canal era relativamente pouco famoso, então tinha 300 inscritos, 10 mil visualizações, por aí. E aqui já dá para ver que ela já tinha postado 39 vídeos, como dá para perceber, todos exatamente no mesmo estilo. Como você consegue enxergar aqui, dá pra ver inclusive o manequim, a cadeira de rodas, a máscara, enfim, todas essas outras coisas. Avançando um pouquinho mais para 2009, você vai perceber que ela já tinha postado 57 vídeos e claro, já tinha ficado bem mais famosa, 1000 inscritos, 2000 quase, enfim, uma grande assim, evidência de que ela estava realizando uma atividade muito intensa aqui no YouTube. E a gente pode ter mais algumas informações a respeito de quando esse canal foi deletado. Para isso, basta você vir na Social Blade, ou seja, na antiga página do Social Blade do canal da Shea St. John. Social Blade seria uma espécie de serviço que agrupa informações a respeito de todos os canais do YouTube, tem do meu, enfim, qualquer canal que você pesquisar aqui, você vai ter algumas informações. E aqui você pode ver que no momento em que essa última captura foi feita, ela tinha 55 vídeos enviados, então tinha 2 vídeos a menos do que a quantidade de vídeos que nós temos marcada aqui. E claro, descendo aqui você vai perceber que o último momento em que o canal foi capturado pela Social Blade foi no dia 18 de dezembro de 2017, como mostrado nessa página aqui. A Social Blade faz capturas diárias, então isso aqui provavelmente indica mesmo quando foi que o canal saiu do ar. Teria saído do ar no dia 18, 19, enfim, mas não passa muito disso porque a Social Blade é bastante atualizada. Clicando aqui nas estatísticas mais detalhadas, você vai perceber
que durante esse tempo ela teve alguns dias em que a quantidade de visualizações foi negativa. Quando isso acontece? Quando você priva um vídeo no YouTube ou quando você remove este vídeo. Isso aconteceu em 2016, dia 13 de maio, e também tá meio difícil centralizar isso aqui, mas foi em 16 de junho de 2017, de julho, perdão. Aí esse ponto aqui, o que isso significa? Isso aqui foi no dia 23 de janeiro, como você deve ter perceberia se eu conseguisse centralizar como eu fiz agora. Dia 23, muitos canais perderam visualizações, que inclusive isso aí eu acho que foi corrigido depois ou não. Como dá pra perceber aqui, pega um canal aleatório, o meu, se eu não me engano, não aconteceu, mas vários outros teve assim uma certa correção na quantidade de views, algo bem normal que o YouTube costuma fazer de tempos em tempos. A questão é, o canal da Shea provavelmente teve 2 vídeos removidos nesse intervalo e, portanto, a gente pode concluir que em todo esse período, desde 2009 por aí, até antes, considerando, até quando o canal foi removido em 17, nenhum vídeo novo teria sido postado, porque aqui ela tinha 57 vídeos e aqui, depois de perder 2 vídeos, ela tinha 55 vídeos. Caso você queira assistir esses vídeos, você pode vir nesse site aqui, shea.video/filmes, e você vai encontrar todo o arquivo da Shea. Por exemplo, vou abrir simplesmente um aleatório aqui para ver o que a gente vai encontrar. Daí você aperta o play e você vai poder assistir o vídeo em todos o mesmo naipe assim que ela sempre grava nos vídeos dela. Mas enfim, vamos agora prosseguir para as informações que a gente consegue levantar com base no canal, com base em tudo que a gente mostrou até agora. Uma das coisas que a gente encontrou foi um link do MySpace que teria sido criado pela Shea, até porque estava linkado com o canal da Shea, e tem apenas algumas artes, alguns links para vídeos que não existem mais, entre outras coisas. Já deu para entender exatamente o que tem nesse MySpace. Mas também tem aqui a parte mais interessante, que é uma página do LiveJournal. LiveJournal é uma espécie assim de diário que você pode criar online, no qual você pode fazer postagens diárias. Claro, você posta quando você quiser, mas a ideia é que você poste isso quase diariamente para contar sobre a sua vida, uma espécie de blogging assim, só que um tanto antigo. E aqui você encontra justamente postagens que a Shea realizou em todo esse período. São várias páginas, como dá para perceber, eu fui descendo aqui até a página mais antiga possível para vocês verem quantas páginas a gente tem aqui. Basicamente nós tínhamos 7, se eu contei direitinho, você vai perceber que a última postagem realizada foi a primeira postagem, perdão, foi em 24 de maio de 2003, ao passo que a última postagem, agora sim, foi em 22 de julho de 2007, ou seja, de novo, aquela questão mesmo da inatividade que ela teria apresentado. E o que eu fiz aqui foi analisar todos os posts que ela tinha feito, um por um, lendo, entendendo. Eu até poderia ter feito um resumo bonitinho e tal, mas achei que seria um pouco assim demais, isso não teria muita finalidade. Mas, resumindo, a gente percebeu que dá para categorizar os posts que ela faz em 5 categorias. A primeira delas seria simplesmente de comentários triviais sobre a sua vida. Por exemplo, essa postagem aqui que ela diz que ela está sonhando com essa pessoa que seria um manequim. Simplesmente nada assim de muito importante, uma coisa bem trivial. A outra categoria seria de comentários que a Shea faz a respeito de coisas que acontecem no mundo real e que não tem relação com ela. Por exemplo, um estuprador que teria sido capturado, que teria sido preso, se eu não me engano, lá na Califórnia, uma coisa mais ou menos desse tipo. Nota aqui que ela fala bastante de Prina, de Dib, a gente vai saber daqui um pouquinho quem são essas pessoas, entre aspas. E aqui, claro, nós temos os comentários, tem a galera que faz as perguntas, ela conversa, enfim, interage com o público. Aqui a gente tem outro exemplo de postagem de coisas que tem relação com ela, da vida diária, coisas mais ou menos desse gênero. Por exemplo, aqui ela fala a respeito de umas pílulas que ela tomou para dormir, e aqui a gente também uma parte assim em que faz uma certa mesclagem com comentários que ela faz sobre pessoas que não têm relação com a vida dela. Por exemplo, uma pessoa chamada Maureen, que ela é uma atriz, se eu não me engano, e ela teria feito comentários a respeito das fotos dessa atriz. A gente também tem anúncios que ela faz. Aqui, por exemplo, ela anuncia um amigo que estaria com um site no qual você pode comprar camisetas, como mostrado aqui. Por fim, e agora sim a coisa vai nos interessar, nós temos postagens a respeito de eventos e pessoas próximas a ela, dos quais ela participa ou tem alguma relação. Por exemplo, aqui ela fala a respeito de um evento que as amigas dela e ela teriam participado. E aqui também nós temos os vídeos que ela anuncia, não só vídeos, mas também outras coisas, que isso também vai nos interessar bastante. Mas começando aqui por essa parte, o que eu fiz foi ler todas as postagens e mapear as pessoas com as quais ela diz conversar. E nós temos aqui uma série delas. A primeira delas é a Lenora Claire. Se você pesquisar no Google, vai perceber que ela existe na vida real e é uma atriz. Ela tem diversas postagens, mas principalmente a Lenora ajudou a Shea a criar o LiveJournal dela. Também a Lenora Claire
fez vários shows chamados Apocalypse, na verdade ela fez 3, e em um deles, inclusive a Shea teria participado. Ela também fala da amizade com Lenora, fala do Apocalypse, enfim, uma série de coisas mais ou menos nesse naipe. E agora, Pixon, Prina, Carlo, Coretta, Kiki, entre vários outros nomes que ela fala apenas sem citar o sobrenome em nenhum outro lugar, aparentemente são bonecas da Shea. A Kiki, pelo menos, nós temos certeza que é uma boneca e você vai entender logo depois. Mas a Shea sempre se compara com essas bonecas, fala ações que essas bonecas fazem, claro, são bonecas, então a princípio elas não fariam, mas segundo a Shea faz, inclusive envolve as bonecas nos vídeos dela. Temos também a enfermeira Stevens, que seria a enfermeira que eu tinha falado no começo pra vocês de um dos posts. E a única menção que é feita à enfermeira é justamente essa, que ela teria dado os remédios. Nós temos também o Eric Foner, que é mencionado em alguns posts, mas são muito poucos. Na verdade, são apenas 3 no período de 2003. Temos aqui uma menção de que ela está produzindo um DVD, e o Eric Foner é o cameraman desse DVD. Nós temos também a menção de que o Eric está editando os vídeos do Apocalypse, e também temos um agradecimento que ela fez ao Eric pelo apoio na Apocalypse. Nós temos também um cara chamado Core Crew, que é mencionado inclusive aqui mais do que a Lenora, como dá pra perceber pela quantidade de posts. Eles vão desde 2003 até 2005, mais ou menos. Basicamente, ela menciona que o Core tira foto com ela, posta foto do Core, fala uma série de coisas com o Core que não são tão relevantes. Também fala que o Core teria inscrito ela em alguns eventos. Fala que o Core é bastante animador, ele é um cara assim que empolga ela, essas coisas. Fala que o Core participou do Apocalypse 3, como você deve ter lido aqui. Diz também que tem um certo rumor de que ela na verdade é o Core e que o Core é careca, ela diz que isso tudo é mentira. Fala sobre um filme que o Core, que é um ator, como eu disse pra vocês, estreou, no caso Blood Dinner seria o nome do filme. Todas as fotos que a gente mostrou aqui até agora nós temos certeza que são das pessoas equivalentes. A Pamela não dá pra ter muita certeza, mas ao que tudo indica, comparando fotos assim bem desfocadas da Pamela com a descrição, ao que tudo indica é essa mulher aqui. Ela chamaria a Pamela Holland, é uma artista, ela trabalha com, digamos assim, ela pega materiais do dia a dia e faz algumas obras com elas. Se você pesquisar no site vai ver as coisas que ela faz, é até bastante legal. Ela diz que a Pamela é uma das melhores amigas dela, diz inclusive que a Pam teria relação com uma exposição de arte, que a Pam teria apresentado no Apocalypse 2 e também que a Pamela seria DJ em um determinado evento. Já deu pra perceber que todas essas pessoas têm uma relação bem forte entre elas. Se você simplesmente falou Apocalypse, na verdade tem uma relação a mais, e você vai entender isso agora. Vamos começar pelo Core Crew. Como você pode perceber no perfil do Twitter dele, ele é dono de um lugar chamado Sea of Abnormal Art. Se você der uma olhada, vai dizer que a conta é suspensa e logo você vai entender exatamente por quê. Mas você pode pesquisar no Facebook. Seria Instituto Californiano de Artes Anormais, como dá pra você perceber aqui. E claro, se você der uma olhada na página, der uma lida inclusive nas coisas que ele posta, enfim, todas as coisas do gênero, você vai perceber que lá é uma espécie assim de lugar voltado pro entretenimento mais assim underground de Hollywood. Dá pra ver aqui no banner que aparecia no dia 11 de julho. Por exemplo, cabeças de galinhas radioativas e orquestra dos bonecos satânicos. Vai descendo aqui mais, você vai ver bem como que é o naipe do rolê mesmo, como que é a galera que se apresenta lá. Tem esse cara aí com cara de banana, tem, na verdade é uma banda toda, tem um com cara de espinafre, enfim, deu pra entender exatamente do que eu tô falando. É mais ou menos esse tipo de coisa que o Instituto Californiano de Artes Anormais apresenta. E claro, como você deve suspeitar ou talvez não, o Apocalypse, na verdade os 3, eu peguei aqui o exemplo dos 3, foram apresentados no mesmo lugar, no Instituto Californiano de Artes Anormais. Eu tô falando em português porque a minha língua enrosca quando eu falo inglês, aí é um saco ficar repetindo várias vezes. Mas é basicamente essa questão aqui. E claro, como eu disse pra vocês, a Lenora Claire inclusive é mencionada nessa versão do Apocalypse. Nessa outra versão, se você pesquisar aqui por Pamela, você também vai encontrar o mesmo nome, Pam Holland. Então a Pam Holland também apresentou no Apocalypse, que por sua vez rolou lá no California Institute of Abnormal Art. Ou seja, a Pamela também apresentou no Apocalypse, como eu já falei, que rolou no Instituto Californiano de Artes Anormais. Logo deu para perceber que tanto a Pamela quanto a Lenora quanto o Core Crew têm relações muito fortes com este lugar. E o Eric Foner, o que exatamente esse cara faz? Pra gente entender isso, a gente vai ter que pesquisar sobre o DVD no qual o Eric Foner teria sido o cameraman das filmagens. Dá pra você perceber aqui uma postagem a respeito do lançamento do DVD, de como isso seria feito, do processo, enfim, várias outras coisas. E a partir daqui, nós conseguimos levantar alguns nomes, algumas informações que vão ser muito úteis nessa próxima parte. Por exemplo, a gente encontra um link para um lugar chamado indicanpictures.com. Se você der uma olhada na página, vai ver que essa galera produz diversos filmes, entre eles, caso você acessar essa parte, um filme chamado Shea e Kiki. Você pode assistir o trailer aqui, o trailer tem 1 minuto, eu não vou
colocar ele o tempo todo, mas basicamente o trailer é apresentado como uma espécie de compilação de curta-metragens envolvendo tanto a Shay como a Kiki. Dá pra você dar uma olhada aqui em como isso funciona. Já deu pra você entender mais ou menos a imagem do momento. Vou até tirar o som aqui para ficar um pouquinho melhor, já deu para você ver mais ou menos como que a coisa vai funcionar. E o mais interessante aqui está na parte dos créditos. Se você procurar pela tela de créditos, vai perceber que esse filme foi produzido por Eric Foner, Cole Crew e também um cara chamado Ross Danielson, que não é tão importante nesse contexto. Além disso, tem mais coisas. Você pode acessar a sinopse, aqui vai explicar exatamente como isso funciona, vai dizer para você quais são as especificações técnicas, entre outras coisas, e também o mais legal, Press Kit. Baixando aqui esse arquivo chamado shaypress.doc, você vai ter um arquivo em Word que teria sido feito para divulgar o filme para a imprensa da época. A gente vai abrir esse arquivo agora e dar uma olhadinha no que ele contém. E em primeiro lugar temos Indicam Pictures, então o nome da companhia que criou o filme, temos aqui os créditos do pessoal, temos aqui a produção, quem foi envolvido em cada coisa, e a Shay St. John aqui é citada como envolvida na produção. Seria isso uma evidência de que a Shay é real? A gente vai verificar daqui a pouco que isso aqui tem um certo teor de brincadeira. Para isso, basta você dar uma olhada aqui no que isso explica. Isso aqui começa assim dizendo sobre a Shay, começa a dar um exemplo assim de situação em que a Shay faz um vídeo, uma espécie assim de trigger. Trigger inclusive é o nome que a Shay dá para os vídeos que ela faz. Então esses curta-metragens de 2 minutos bem bizarros assim, ela chama de trigger, como pode ser percebido aqui. Avançando mais, nós temos uma série de perguntas que poderiam ter sido feitas para a Shay. Primeira pergunta aqui, como que surgiu? Ela começa contando a história do Dia da Ação de Graças. Então as pessoas em barcos conheceram índios, eles fizeram pão de milhos e comeram perus. Então as pessoas falam, não, fala sobre o DVD. E aí ela começa a contar partes assim da história dela. Ela diz que o DVD é baseado numa série de histórias reais que começam com o que aconteceu com ela 3 anos atrás, no Dia de Ação de Graças. Acho que os perus deu pra entender que ela fala bastante de peru aqui. Tem um peru aqui embaixo em algum ponto, tem um peru ali em cima, tem outro peru agora, enfim. Dia de Ação de Graças a galera gosta de comer peru. Mas vamos prosseguir aqui. Ela disse que ela tinha recebido um convite para um jantar de ação de graças em código Morse. Ela estava muito empolgada para apresentar, seria a palavra correta, a boneca dela, Kiki, para todo mundo. Entretanto, ela descobriu nesse dia quem eram os amigos de verdade. E aí, claro, seria referente ao acidente. Ela diz aqui algumas coisas sobre o título, coisas não muito relevantes. Pergunta aqui por que fazer este filme. Ela diz que a data da operação, Operation, no quesito de cirurgia, estaria se aproximando. E diz inclusive que ela gostaria de filmar antes que a maior parte do trabalho fosse feito para que as crianças soubessem como ela se parecia antes. Então aqui na parte a respeito do elenco nós temos uma breve menção sobre Shay, que ela viveria em Los Angeles, que ela estaria fazendo apresentações no palco por vários anos, que atualmente ela tem um show em um lugar chamado Circus e também no Instituto Californiano, como eu falei para vocês, e atualmente ela escreve uma série de vídeos curtos chamado Triggers, que tem conteúdo autobiográfico. Ela trabalha com o criador de filmes Eric Foner e também ela pegou várias histórias reais da vida dela e colocou. E aqui nós temos a parte daqui, que ela diz Hello Again. Hello Again, você vai perceber que é a saudação da Shay. Em vários lugares aqui aparece Hello Again. Acho que deu pra perceber aqui, enfim. Hello Again é a saudação da Shay. Aqui que seria um espírito confuso que pode ser vista batendo a cabeça na lavanderia e também levitando. Já deu pra perceber que bonecas não costumam fazer isso, e listar uma boneca com um membro do elenco dessa forma indica que a galera tá meio de brincadeira. Inclusive a Kiki seria acreditada no cast, ou seja, no elenco do filme. Temos aqui também os créditos: diretor, produtor Eric Foner, teria o produtor, teria o responsável pela filmografia, diretor de arte e a própria Kiki. Isso é bastante bizarro, uma boneca ser diretora de arte, mas beleza. Quem seria responsável pelo figurino e pela música seria Shay St. John. Inclusive temos uma companhia chamada The Sockets, depois Empty Socket, isso aqui vai ser importante pra gente trabalhar depois, e os produtores executivos seriam Eric Foner e a Shay St. John. Isso aqui por si só não revela muita informação, mas agora nós temos algumas coisas que vão permitir a gente chegar na conclusão tão esperada para esse vídeo. Temos também, para terminar, um site chamado shaysaintjohn.com, no qual nós temos uma página assim bem completa a respeito das coisas que a Shay se envolvia. Temos aqui uma página que agrega alguns GIFs que ela teria produzido, como mostrado aqui. Tem inclusive link para os vídeos dela, enfim, tem várias montagens que ela publica. Por exemplo, essa parada aqui. Avançando mais um pouco, temos mais fotos, como você deve ter previsto. Avançando aqui nós temos algumas imagens, temos links para outros vídeos, coisas do tipo. Aqui nós temos uma menção
justamente ao Instituto Californiano, como deu para você perceber. E por fim aqui nós temos uma galeria de fotos que supostamente mostraria a Shay e também mostraria a Kiki. Dá para perceber que ela personifica as bonecas dela. Por exemplo aqui que ela fala a respeito da Kiki. Enfim, já deu para entender a respeito do que eu tô falando. E agora que a gente vai começar a poder traçar conclusões a respeito do que exatamente está rolando. Por que somente agora? Porque agora a gente conhece toda a história da Shay, conhece todas as pessoas envolvidas. Mas a questão agora, o motivo pelo qual a gente mostrou o site seria porque o Eric Furner estaria envolvido com o filme, que o próprio Call Crew também teria relação. Por sua vez, isso aí também é ligado ao próprio Instituto Californiano que eu tanto falei para vocês. Acontece que, infelizmente, o Eric Furner faleceu no dia 25 de fevereiro de 2010. Dá para você perceber aqui nesse obituário que foi publicado pelo Los Angeles Times. Aqui nós temos uma breve mensagem dizendo que o Eric era um grande amigo de uma outra pessoa chamada Dave, que assina essa mensagem, tá no obituário, e diz aqui inclusive que nós vamos sentir a falta do Eric até que ele diga hello again. Lembra do hello again que eu acabei de falar para vocês? Aqui você pode acessar as condolências, você vai ter muita mensagem de fã, que vai até inclusive 2017, como dá para perceber. Mas eu filtrei aquelas que são daquela época, claro, porque é o que interessa pra gente. Por exemplo, nós temos aqui uma menção dizendo que os vídeos do Eric Furner teriam ajudado essa pessoa durante os piores, os mais negros momentos da vida dela. Diz inclusive aqui que essa pessoa sempre vai sentir falta de alguém chamado Saint, ST no caso, se abreviação para Saint. Isso tá um pouco bizarro, acho que você entendeu. E diz inclusive que o Saint teria trazido risadas, alegria para a vida dessa pessoa. Temos também mais algumas outras postagens, mais ou menos desse estilo, que falam a respeito da morte do Eric. Essa aqui, por sua vez, é uma postagem muito mais pessoal, assinado por um cara chamado Randolph Cratt, que é da Indian Pictures, a mesma companhia que a gente mostrou para vocês até agora. E o mais curioso aqui é que ele não diz que o Eric morreu, ele diz que a Shay teria morrido, como visto aqui. Shay St. John morreu recentemente de um sangramento gastrointestinal na Califórnia do Sul. Diz aqui que isso não é uma brincadeira, que esse cara estava envolvido com a criação do DVD da Shay e se tornou grandes amigos com a Shay e com o produtor Ross Danielson, que eu falei pra você lá atrás. Diz aqui inclusive que a Shay está sendo enviada para Indiana para um funeral com a Kiki. Diz inclusive entre várias outras coisas, como dá pra você perceber. Aí você deve estar pensando, tá, o Eric morreu, a Shay morreu, e por que a galera tá associando o Eric com a Shay se o Eric é simplesmente o cameraman desse filme? Como deu pra perceber, a Shay pouco menciona a respeito do Eric, a Shay simplesmente diz que o Eric é o cara que edita o DVD, que é o cameraman, entre outras coisas, mas a galera tá lidando com a morte do Eric como se a Shay tivesse morrido. Isso é bastante estranho. Imagina, por exemplo, que eu tenho um produtor, um cara que edita meus vídeos, que filma, coisa que eu não tenho, mas suponha que eu tenho, e esse cara falece. Certamente vocês iam lamentar a morte desse cara, mas vocês não iam dizer que a morte desse cara iria fazer com que o meu trabalho se encerrasse, porque claro, eu posso editar meus vídeos, eu posso contratar outro produtor, entre várias outras coisas. Agora, suponha que eu morro amanhã. Se isso acontecesse, você com certeza iria dizer que o meu trabalho estaria acabado ali, porque se eu não existo, meus vídeos também não existem. E é o que está acontecendo aqui. Estranhamente, as pessoas estão dizendo que a morte do produtor da Shay iria acarretar na morte da Shay, o que, claro, é bastante bizarro. Então essa informação é bastante importante, quero agora que você guarde essa informação e a gente possa prosseguir um pouco mais. Eu resolvi fazer uma análise forense no arquivo que seria o kit de imprensa da Shay, para, claro, descobrir quando esse arquivo teria sido criado. Para isso você pode aqui analisar as strings, tudo aquilo que a gente sempre faz. Na verdade aqui você descobre até o endereço do diretório da galera que produziu esse arquivo. Aqui, por exemplo, C Documents and Settings Indicam My Documents Sample Letters Misc Folder Tuvalu Press Kit.doc. Enfim, dá para você até ver o diretório de arquivos da galera que fez isso aqui. Mas claro, isso aí só serve para ver como o programa é legal, mas não é tão relevante no nosso caso. O mais interessante aqui tem as datas. Nós temos uma data de 2003, seria quando esse arquivo teria sido impresso, o que é bastante estranho, porque ele teria sido criado segundo a outra data em 2004, então, por via das dúvidas, nós vamos considerar as duas datas. Mas, ao que tudo indica, é muito mais provável que isso aí tenha ocorrido em 2004, até porque foi muito mais próximo da estreia do filme, como você pode perceber acessando o próprio arquivo da Shay. Você vai ver que o filme estreou em 2004, no final de 2004, então não faria tanto sentido você criar isso aí diretamente
em 2013. É muito mais provável que essa data tenha sido copiada de outro arquivo, no caso do Tuvalu Press Kit. Isso acabou dando assim um certo bug quando ele realizou o processo. Também, por exemplo, aqui no Title Sheet Press Kits, enfim, entre outras coisas. Mas vamos considerar as duas datas por via das dúvidas. Aqui você leu que a Shea afirmou que ela teria sofrido um acidente 3 anos atrás em Ação de Graças. Ação de Graças costuma ser comemorado em novembro, 22 de novembro, 20 de novembro, mais ou menos nessa época aí. Ou seja, se o acidente foi há 3 anos, ele teria ocorrido por volta de 2001. Então, 2001 a gente teria 2002, 3 e 4, ou então, sendo bastante generoso, em 2000, considerando, claro, que o arquivo teria sido 2003, ou então que ela teria contado errado, ou, no pior dos casos, em novembro de 1999. E a gente já está estourando bastante, a conta já está indo lá para os 5 anos, mas vamos considerar então como data sem limite para baixo, em novembro de 1999. A coisa fica estranha quando você acessa um canal chamado Andrew Meyer, que é uma das pessoas envolvidas na companhia Empty Socket Productions. A Empty Socket, que eu falei pra você, é essa companhia aqui que está acreditada no arquivo do Press Kit. Esse canal aqui foi criado em 20 de julho, então ao que tudo indica é o Andrew Meyer verdadeiro, e nós temos vários vídeos da Shea St. John que foram enviados para o canal. Clicando aqui, você vai encontrar uma ampla gama desses vídeos, por exemplo, esse aqui, entre vários outros, e também algumas coisas que são da vida pessoal do Andrew Meyer, por exemplo, esse vídeo aqui. E a questão é que nos vídeos eles sempre deixam uma data envolvendo copyright de quando o vídeo foi produzido. Então esse Happy President Shea, por exemplo, que é, como vocês devem imaginar, outro vídeo da Shea, desnecessário mencionar isso, foi postado em 2002. Criado em 2002. Por claro, Empty Socket Productions e Chi-Town Productions. Agora, tem 2 vídeos que a coisa fica estranha. 1999. Então esses vídeos teriam sido feitos em 99. Agora eles devem estar se perguntando, tá, a Shea teria sofrido um acidente quanto? Em novembro de 2009. Perdão. Agora eles devem estar pensando. Isso, claro, não se aplica somente ao Body and to Body, também a outros vídeos. Por exemplo, esse aqui, Strange Dolly, mesma coisa, 1999. E se você der uma olhada nos comentários, por exemplo, aqui do vídeo Strange Dolly, você vai perceber que ele fala que não, ele não é o cara que criou isso aqui, mas sim, ele passou muito tempo trabalhando com o Eric antes e depois desse vídeo aqui. Diz aqui, inclusive, também que isso aqui foi retirado de uma fita VHS, aquelas fita cassete antiga. Não sei se você lembra, talvez deve lembrar, porque eu lembro, e eu sou até relativamente novo, dos arquivos da Chi-Town, que é também uma das empresas envolvidas, e da ESP. ESP é a própria Empty Socket Productions, nos arquivos de 1999. Então a gente tem algo estranho. Supondo, assim, no pior dos casos, então, pegando aqui a data que a Shea fala e colocando mais 2 anos a mais ali, ela teria sofrido um acidente em novembro de 99. Então ela teria se recuperado tão rápido assim para fazer esses vídeos já em dezembro de 99, isso é uma coisa improvável, bastante estranha. E que a coisa fica ainda pior, a Shea teria se acidentado há 3 anos antes de 2004, então ela teria se acidentado em 2001, 2000, no pior dos casos, mas ela estaria gravando o vídeo desde 99, o que é impossível. Se ela ficou desse jeito, toda deformada, com a máscara, o manequim, é algo bastante bizarro, porque ela não deveria estar assim antes do acidente. Mas aqui um detalhe interessante para vocês que eu nem coloquei no PDF, mas percebi agora. Dá uma olhada na sequência que eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Observa para aparecer kick, entre outras coisas, e agora nós vamos ver que a Shea tá com uma máscara, né, uma máscara assim, não tanto de manequim, mas é uma máscara, e ela tem mãos, como dá pra perceber. Ela tem uma mão humana, deu pra notar aqui que é uma mão bastante humana. Ela tá usando um telefone, tá conversando, entre outras coisas. Agora vem a parte do segundo detalhe. Pega a maioria dos outros vídeos da Shea que você encontra por aí. Todos esses vídeos, ou em quase todos, a Shea tem a mão de um manequim. Inclusive é exatamente isso que aparece aqui na própria arte da Shea. Como a arte por si só não é uma evidência tão precisa, você também pode observar os vídeos da Shea. Dá pra ver aqui, claro, é uma coisa muito assim, pouco visível, não tem nenhuma visão assim mais equivalente da Shea, mas dá pra perceber aqui que a mão dela é de manequim, ela tem uma mão fixa de manequim e não uma mão humana, conforme a gente percebeu ali atrás. Então, pega mais as 2 evidências que eu falei pra você, elas foram assim, bem corridas, mas guarda essas 2 evidências e agora vem a parte mais legal, pelo menos aqui eu achei mais legal. A gente vai pegar 2 vídeos da Shea, ou 3, se eu não me engano. São apenas 2 vídeos da Shea. E eu vou tocar pra vocês aqui, prestem atenção no vídeo e no áudio desse vídeo. Dá uma olhada. Don't worry, this is supposed to happen. 2 hours before the stump water salad is done, I start going into convulsions because the smell starts getting into my... Logan! God, did you see me do that thing? That's so embarrassing. I always do it. I'm like, stump water salad, fuck it.
Beleza, deu pra você notar uma coisa no áudio, agora note outra coisa no áudio. Na verdade, note a mesma coisa, mas vamos lá. Welcome to California again. We'll have a real good time. Hi everyone. Hi everyone. Come on, look at. Yeah, new town like Arden, Hollywood. Look at all the new construction. People don't even care if you're literate because they don't even want it anymore. Look at the building too big monster. Hi everyone. Buy Little Dick Quad, buy Lumen Society, buy Tic Tacs, you can't buy store anymore since 1972. Beleza, chega. Eu não vou tocar até o fim porque isso enche o saco. Mas o que você notou? A voz dela é bastante fina e o vídeo tá bastante acelerado. Para desencargo de consciência, tem aqui inclusive uma postagem em que ela fala que ela recebeu um e-mail de uma pessoa dizendo que a voz dela teria sido feita com um sintetizador de voz. Ela diz que não, que ela nunca usou um sintetizador de voz e que a voz dela é exatamente, na verdade a voz dela soa da forma como aparece nos vídeos. Já dá pra perceber que ela tá meio mentindo porque ela acelerou o vídeo, mas o vídeo todo tá acelerado, então vai que a voz dela é fina, é uma voz desse estilo aí, mas não é tão acelerada. Então eu peguei o áudio e joguei no Audacity. Para isso, eu separei os dois vídeos, converti para MP3, toda aquela coisa chata que vocês já conhecem, e abri o Audacity. Aqui a gente vai dar um OK, vai importar o arquivo de vídeo, se você preferir pode baixar o vídeo só e colocar o áudio. Vamos começar com o Spastic Shay, por exemplo. A gente vai tacar aqui, eu até marquei aqui o tempo que a gente vai reduzir, no caso 72%, a gente vem aqui, efeitos, alterar velocidade, e aqui a gente vai colocar 0,72 e dar um Enter. E agora eu vou tocar no play para vocês. Don't worry, this is supposed to happen. 2 hours before the stump water salad is done, I start going into convulsions because the smell starts getting into my... Again! God, did you see me do that thing? That's so embarrassing. I always do it. I make stump water salad. Again. Deu pra perceber que essa voz não parece muito com a voz de uma mulher. Mesmo a mulher que tem a voz mais grossa que você conhece, não é o caso aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com outro vídeo lá de Hollywood. A gente vai colocar aqui a velocidade e vai marcar 0,65. Mais uma vez eu vou dar um play. Welcome to California again. We'll have a real good time. Hi everyone. Hi everyone. Look at. Yeah, new town like Arden, Hollywood. Look at all the new construction. People don't even care if you litter in it because they don't even want it anymore. Look at the building too big monster. Hi everyone. Buy Little Dick Quad, buy Lumen Society, and buy Tic Tacs, you can't buy store anymore since 1972. You're all going to heaven now. God, the Hollywood Boulevard said they're going to put this new little place for me to sing and dance. It's called the Shea National Theater. Hug it. Oh, God. Look, I broke my little wrist. Hi everyone, hug it. Beleza, deu pra notar mais uma vez que é uma voz masculina. Caso você esteja se perguntando, não, eu simplesmente alterei a velocidade do vídeo. Isso aqui é o áudio sem alteração, ou seja, a gente conclui que a voz original da Shay, supostamente a voz original da Shay, porque já deu pra perceber que não é a voz da Shay, se é que a Shay existe, é uma voz masculina. Agora, por que você iria fazer com que uma pessoa real fosse dublada por uma voz masculina que depois seria acelerada? Porque você não simplesmente deixa a pessoa falar. E mais, se essa pessoa realmente fala, e ela realmente fala, como foi confirmado aqui, por que você faria isso? Se ela não conseguisse falar, seria compreensível, mas ela fala. Como foi dito aqui, essa é a voz dela, mas mesmo assim, ao que tudo indica, a não ser que ela não seja ela, essa não é a voz dela. Vamos fazer aqui mais um breve... E agora você talvez esteja se perguntando, tá, o que a galera da época que assistia as apresentações da Shay, porque afinal de contas elas aconteciam, diziam a respeito do ocorrido? Essa versão aqui foi do Los Angeles Times a respeito do espetáculo que ele viu na CIA, no Instituto Californiano. Tem aqui o próprio Hello Again. Diz que não dá pra ter muita certeza do que exatamente é a Shay, do que ou quem a Shay seria, inclusive aqui pergunta se ela é real, e diz que de acordo com o Call Crew, ela viveria numa espécie assim de uma localização ali em algum lugar de Los Angeles. Diz inclusive que uma equipe de indivíduos iria cuidar da Shay. Aqui a gente tem um detalhe um tanto estranho. De acordo com o Call Crew,
a Shay seria assim guiada por uma equipe de pessoas que cuidaria das necessidades dela. Entretanto, quando a gente analisa aqui o diário da Shay, você vai perceber que não tem nenhuma menção muito específica a respeito de pessoas que cuidam dela. Ah, o fulano me ajudou a tomar banho, o fulano me ajudou a fazer isso. Até porque provavelmente ela precisaria desse tipo de ajuda, porque ela é totalmente deformada, ela não tem braços, pernas, enfim, não tem nada. Apenas diz que a enfermeira deu remédios para ela, entre outras coisas. Mas não, as pessoas aqui, tanto a Lenora quanto todas as outras, simplesmente auxiliam ela nos shows, nessas coisas, mas nenhuma delas cuida dela. Mais um detalhe que eu lembrei agora a respeito do diário, do Live Journal. Em determinado ponto, eu falei para vocês a respeito da cirurgia que ela faria. Operation, como ela menciona aqui, que seria assim capaz de mudar tanto ela que as crianças não reconheceriam ela depois, e por isso ela tinha que correr para terminar o filme. Dá uma olhada, claro, se você quiser fazer isso faz, mas pesquisa por Operation em todas essas guias. Eu não vou fazer porque isso enche o saco. A questão é, ela não menciona nada a respeito de tal operação. E claro, o filme teria que sair rápido, então ela correu e publicou isso aí em 2004, mas não tem nada sobre tal operação até 2007, depois não tem mais nada sobre nada, mas, ou seja, ela simplesmente não menciona tal operação. Acontece que nem todas as pessoas que falaram sobre o evento foram tão assim poéticas, tão misteriosas a respeito do que acontece. Se você acessar este arquivo aqui, essa página da web, na verdade, a respeito de um evento chamado Destroy, que seria uma espécie assim de performances extremas para destruir o universo, bem no estilo mesmo do tipo de coisa que é feito lá no Instituto Californiano. Basta você pesquisar por Shay que você vai encontrar a própria menção a respeito do evento que ela faz. Dá pra você ler aqui, o Instituto Californiano de Artes Anormais e a Shay St. John dão uma certa aproximação urbana para a transgressão psicológica usando o estilo trigger, que seria, claro, o mesmo estilo que eu falei pra vocês, gatilho, seria em tradução livre, para produzir rápidos vídeos cujo personagem principal é uma marionete desfigurada e paraplégica em tamanho real, uma marionete, e também a sua boneca desfigurada Kiki. Então essa página aqui admitiu na cara dura que a Shay é simplesmente um boneco. E o mesmo vale para esse cara aqui, um cara chamado Dave Hasbrook. Se você der uma olhada nas coisas que ele faz, vai ver que na verdade ele é um designer de bonecos. Tem um trabalho até bem legal que esse cara faz aqui. Dá pra você perceber aqui o tipo de coisa que o pessoal faz. Dinossauro, inseto gigante, enfim, quem quiser dá uma olhada depois que vale a pena. Ele diz que essa foto aqui é um boneco de Shay St. John para a performance deles no Instituto Californiano. É exatamente o que vocês imaginavam. Até a galera aqui pergunta como isso foi feito, porque isso parece exatamente como a Shay. Na verdade, isso é a Shay e a Shay é um boneco. A gente já pode agora passar para as conclusões. Eu quero que você pegue tudo que eu falei para você juntar. Aqui estão algumas coisas resumidas e também tem as coisas que não estão aqui, mas que eu fui falando. Ou seja, a questão da cirurgia, a questão das datas do acidente, a questão do Eric, que acho que é mais estranha, e também, claro, a questão da voz masculina. Junta tudo isso e o que você acha que isso permite concluir. Que, na verdade, nunca existiu uma mulher chamada Shay St. John, que teria feito a questão de substituir o corpo, enfim. Ao que tudo indica, a Shay é simplesmente um personagem que teria sido criado por Eric Furrer. A maior evidência disso é a voz masculina e as mensagens de luto em relação a Eric Furrer. Ninguém diz que uma outra pessoa vai parar a carreira quando um assistente dessa pessoa morra, a não ser que esse assistente não seja apenas um assistente. E é o que tudo indica, e na verdade é o que aconteceu. Depois da morte do Eric, não temos nenhum outro registro da Shay. Claro, mais uma evidência para ser adicionada. E por fim, a gente ainda tem mais uma evidência. Se você pesquisar por Eric and Shay, você vai ver que foi publicado um documentário que é uma espécie assim de biografia a respeito do Eric e da Shay. E nesse vídeo, a Shay é simplesmente tratada como uma personagem que, na verdade, ela não é mencionado a respeito de como a Shay está atualmente, se ela está viva, se ela está bem, o que aconteceu com ela, nada. A Shay é simplesmente lidada mesmo como sendo uma personagem do Eric Furrer. Ou seja, a conclusão, Shay St. John não é real. Valeu por você que assistiu, um dia a gente se vê. Falou!